Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã, essa manhã maravilhosa que fez o Senhor. E eu queria nesta manhã aproveitar para falar com os amados irmãos, né, que nós estamos iniciando um novo estudo, uma nova revista. E o tema da revista desse trimestre é Esperança em Tempo de Quarentena. Né? É um assunto bem sugestivo, com tudo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Então, é o estudo da nossa revista deste trimestre. E eu vou começar nesta manhã com a lição número 1. Né? E a lição número 1, ela começa com o seguinte tema, né? A igreja nunca fecha. Né? Meio controverso, né? Poxa, mas como a igreja não fecha? As igrejas estão fechadas, os cultos estão sendo feitos online, né? Não estão sendo presenciais, tal. E como é que a igreja nunca fecha? E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E eu convido você desde já para podermos juntos meditar nesse estudo, nesta palavra, nessa manhã. E eu convido a você a abrir a Bíblia, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 9, que diz assim a palavra do Senhor: Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Amém? Até aqui, queridos. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A lição 1, ela fala sobre a igreja nunca fecha, né? E nós estamos vivendo momentos desafiadores, né? Em razão dessa pandemia aí que se estabeleceu no nosso país, né? E no mundo todo, e que tem mudado, né? Mudado drasticamente a rotina das pessoas, né? E não é diferente das igrejas, né? Então nós estamos vendo hoje no nosso dia templos fechados, né? Cultos online, atividades suspensas, agendas, né? Infelizmente alteradas, enfim, tudo aquilo que tinha sido planejado, né? Infelizmente não pode ser realizado em função dessa pandemia. Mas aí eu queria dizer para os amados irmãos que a Igreja de Jesus Cristo, na realidade, ela nunca fechou e nunca fechará, né? E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. A gente sabe que a onda está agitada, né? O mar está brabo, né? A tempestade está aí, tem sacudido, né? Tem impedido da igreja, né? Estar junto, né? Mas aí nós cremos que o mesmo Deus que está vendo tudo isso é o mesmo Deus que acalma a tempestade, que traz paz, que traz alegria, né? Então eu creio que tudo isso que está acontecendo nos nossos dias de hoje, breve vai passar e tudo vai voltar ao normal como era antes, né? Mas é claro que a gente não pode deixar
de relatar aqui, esclarecer aos amados irmãos que, e até porque nós não somos insensíveis, nós somos sensíveis sim a tudo que está acontecendo. Nós sabemos que pessoas perderam vidas, né? Famílias foram destruídas por causa dessa doença, tem ceifado vidas, tem destruído família, trazido dor, sofrimento, agonia, angústia, né? Tribulação, né? Quantos homens e mulheres de Deus, né? é, perderam suas vidas em função dessa pandemia, dessa praga que estabeleceu nos nossos dias, né? Nós estamos cientes disso, mas nós também cremos, né, que Deus, dentro da sua misericórdia, da sua graça, é Ele que nos renova nossas forças, é Ele que faz com que as coisas voltem ao normal, né? Da mesma forma que a tempestade se levantou quando os discípulos estavam no barco com Jesus, né? A mesma tempestade que se levantou, que tentou fazer com que aquele barco viesse a se naufragar, o mesmo Jesus estava ali no barco, o mesmo Jesus que conhece todas as coisas, foi o que acalmou a tempestade. Então nós cremos, né, que o Senhor também fará com que essa praga cesse e que a vida volte ao normal, as pessoas voltam à sua vida normal, e não é diferente com as igrejas, né? Com as igrejas. Então nós cremos nessa possibilidade e na certeza que no tempo de Deus as coisas vão voltar ao normal. No texto que nós lemos nessa manhã, Paulo vai falar que o santuário de Deus são pessoas e não prédios. Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, né? O tema é: a igreja nunca fecha. E nós precisamos separar isso. O que é a igreja, né? A igreja, no seu significado, eclésia ou eclesia, no grego quer dizer sair, né? Para fora, né? É o ato de sair, é o ato de estar juntos, de estar em comunhão, né? Como cristãos. Mas igreja, como corpo de Cristo, como Paulo fala aqui, o santuário de Deus, igreja somos nós. Igreja é composta de pessoas, né? Então a igreja, ela é igreja enquanto há pessoas, né? Então nós cremos que a igreja, ela nunca fecha, né? Pode fechar o templo, espaço, salão, mas a igreja de Cristo, ela nunca se fechará. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela permanece para sempre. E a igreja de Cristo somos nós. E aí nós vamos começar aqui pelo seguinte tópico: a cooperação madura e consciente. Paulo, então, no verso 16, ele vai dizer assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus, né? Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. E essa é uma dificuldade hoje nos nossos dias, por quê? Porque tem muita gente que aceita Jesus Cristo, mas ele não sai da inércia, ele fica parado. Ele não começa aquele processo de santificação, de buscar a Deus, de buscar conhecimento, de buscar entendimento. E muitas das vezes, quando essas pragas, essas pandemias, as tribulações, a angústia se levanta, muitas das vezes o cristão que não tem assim uma maturidade espiritual, ele se escandaliza, ele sofre, ele não compreende, ele não entende, né? Então, quando Paulo fala assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, né? Ele está querendo dizer que nós precisamos, já como pessoas inteligentes, pessoas maduras espiritualmente, entender e compreender o que está acontecendo. E não deixar que isso mine a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? E a gente vai observar que, por exemplo, achar que só podemos servir a Deus no templo é prova de imaturidade espiritual, né? Então tem gente que acha que eu acho que eu fico triste, eu não concordo de não estar na igreja, de não adorar o Senhor na igreja. Só que nós temos que entender, isso é imaturidade espiritual.
Eu não preciso somente estar na igreja para adorar ao Senhor. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar a caminho, eu posso estar no carro, eu posso estar em qualquer lugar e eu posso ali adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor. Não necessariamente eu tenho que dizer que só na igreja eu presto culto. Não. Até porque a igreja, como eu falei, é pessoas. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. O templo do Cristo, ele habita em nós. Ele não habita no templo, espaço. Tanto que quando o culto acaba, que nós saímos, vamos para nossas casas, aí o templo já não é mais igreja. É um local. Porque a igreja já saiu, que somos nós. Então, meu querido, você não deve ficar triste porque você não está congregando, você não está na igreja adorando ao Senhor. Você deve aproveitar esse período que você não está na igreja como um corpo ali, mas que você aproveite esse momento para você poder adorar ao Senhor, glorificar, cultuar ao Senhor na sua casa, com a sua família, né? Aonde você estiver, você pode prestar um culto ao Senhor. Então, nós temos que ser maduros, né? E temos que ter esse entendimento em relação a isso. Tá ok, queridos? Paulo, e a questão da maturidade dos irmãos de Coríntios, e Paulo então tenta despertar eles para isso, porque estava havendo um partidarismo ali, né? Porque isso é um problema que, infelizmente, isso tem nas igrejas, né? Grupinhos, né? Que gosta mais de fulano, que gosta mais de ciclano, né? Então aqui também estava vendo isso, havia um grupo que reconhecia Paulo, outros reconheciam Apolo, e então isso chama-se imaturidade espiritual, porque na realidade o centro não é o homem, o centro é Cristo, porque nós pregamos um Cristo, nós não pregamos um homem. Então nossa adoração deve ser cristocêntrica, né? Onde Cristo é o centro e não o homem. Então nós temos que aprender a adorar ao Senhor dessa forma. O fato de eu não estar na igreja como espaço para adorar, isso aí não pode impedir de eu adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, meu querido. Então você tem que aproveitar este momento que nós estamos passando para, junto da sua família, dos seus queridos, adorarem e ao Senhor. E quando Paulo fala aqui sobre a questão, né, da cooperação, da lavoura, e aí a gente precisa entender o que é lavoura, né? Então a lavoura, a gente sabe que é um local onde as pessoas fazem ali o que? Um plantio, um tio e a colheita, né? Então Paulo compara a igreja a isso aí, né? Então nós podemos também plantar, cultivar e colher também aonde nós estamos. Eu não preciso somente estar na igreja para que isso aconteça. Porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Jesus não falou, ide para o espaço, templo, igreja e pregar o evangelho. Ele disse, então por isso que a igreja é isso, a igreja é sair, né? Você precisa sair para pregar as boas novas de salvação. Então a lavoura nos remete à plantação, né? O cultivo e a colheita, ok? Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. Nós somos lavoura de Deus. Então nós somos a lavoura de Deus. Nós é que temos que preparar, plantar e cultivar. Então nós temos que preparar, planejar para poder plantar, ou seja, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, depois pregada, ela tem que ser cultivada. Então a gente tem que estar incentivando, né? Animando, orientando, e com isso você vai colher os frutos lá na frente. Então nós, como igreja do Senhor, não podemos ficar presos à questão de espaço como uma forma de culto a Deus. Ok, queridos? Então o fato de nós não estamos na igreja para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, por essa questão que nós estamos passando hoje, dessa pandemia, mas você pode sim, no seu lar, na sua casa, junto dos seus familiares, você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus. Nada impede você de buscar a Deus. E também você pode utilizar os meios digitais para pregar a palavra de Deus nesse tempo também. Então, existe ali uma lavoura à sua frente que você precisa plantar, cultivar, para que você possa colher lá na frente. E lembrando de uma coisa interessante sobre essa questão
da lavoura, do plantio, do cultivo, né? É uma coisa que nós não podemos deixar de entender. Podemos deixar de entender que quem dá o crescimento é o Senhor, é Deus. Então a gente não tem que se preocupar. Se vai acontecer ou se não vai. É na mão do Senhor. A nossa obrigação é cultivar, é plantar, cultivar a palavra do Senhor. E aí, quem vai dar o crescimento é Deus. Deus é que vai dar o crescimento, né? Então, a colheita, ela depende do crescimento. E o crescimento, quem dá é Deus, meu querido. Quem dá é o Senhor. O segundo tópico que nós vamos falar aqui sobre essa questão é habitação protetora e sagrada. E aqui nós vamos entrar nessa parte da igreja aberta, igreja fechada, né? E que aí a gente vai aprofundar mais um pouquinho, né? É bem verdade, queridos, que nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho, né? Por quê? Porque nós não temos esse poder, ok? Nós somos instrumentos de Deus para fazer a obra do Senhor. Mas olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 7. Ele vai dizer o seguinte: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que o tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Então, queridos, nós precisamos aprender que o poder, ele vem de Deus, é dado por Deus, não é nós, mas sim dado pelo Senhor. Então, essa construção, né? Paulo fala lá num verso que nós lemos, que ele fala que cooperadores, né? Como lavoura em edifício, né? Então, a construção do edifício, né? Quem vai dar entendimento, quem vai dar poder para você construir é Deus. É Deus que vai dar esse poder a você. Então, Paulo levanta uma questão provocativa. Olha, por que ele diz? Lá no verso 16 do texto que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer assim, ó: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? A impressão que tem é que até então eles não estavam entendendo. Paulo estava querendo dizer para eles: olha, a igreja são vocês, não aonde vocês estão. Vocês são a igreja de Cristo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E aí Paulo aqui dá uma palavra para que eles pudessem compreender e entender isso. Paulo estava falando para eles: olha, vocês têm aí em vocês têm o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus habita em vocês. Por quê? Porque vocês são o santuário de Deus. Então, queridos, a igreja é eu e você, somos nós. Nós somos a igreja. Nós não se limita a espaço, a local. A igreja é você. Aonde você estiver, ali vai estar a igreja do Senhor. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, o Senhor estará no nosso meio. Então, a igreja é isso aí. E o Senhor se fará presente. Então, o problema das igrejas estarem fechadas hoje não me tira a minha responsabilidade de adorar e de glorificar ao Senhor. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Então a igreja ela é muito mais do que templo, né? A igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso a igreja nunca fecha. Então a igreja nunca fecha e nunca vai fechar. Nunca vai fechar, né? Prédios vão ser construídos, ok? Serão dedicados para adoração. Muitos lindos, suntuosos, ok? Mas, mesmo sendo lindos e suntuosos, podem ser fechados, podem ser destruídos. Mas a igreja de Jesus nunca será destruída, nunca será fechada. Ok?
Jesus ele vai dizer o seguinte em Mateus, olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, no verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor e Salvador de Jesus Cristo, meu irmão. O templo está fechado, o espaço, mas você que é a igreja de Cristo, você vai permanecer sempre aberta, porque o Senhor se fará presente em todo o tempo. Você é a igreja de Jesus Cristo na terra, igreja de Jesus Cristo na terra. Então, e a igreja de Jesus, ela é protegida pelo próprio Senhor, pelo próprio Senhor. O Senhor é que protege a sua igreja. O Salmo de número 121 vai dizer: Ele é o guarda de Israel. Então, o nosso Deus é o Deus que guarda. Então, não é pandemia, não é angústia, não é tribulação, não é perseguição, nada disso vai fechar a igreja de Jesus Cristo, que ela é viva, ela é permanente, ela é composta de pessoas como eu e você. Então, meu querido, igreja não fecha. Templo, sim, feito por mãos de homem, mas o templo do Espírito Santo que habita em nós, esse aqui, nunca fecha. Ele permanece para sempre em nós. E nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Então, nada pode nos separar. Nada pode tirar a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus sempre prevalecerá. E eu quero aproveitar aqui, terminar esse momento, esse estudo sobre a igreja que nunca fecha. E eu vou terminar com um texto de Romanos, capítulo 8, um texto lindo, 8, do 35 ao 39, um texto conhecido, né? A gente conhece de decor, né? A gente consegue decorar esse texto, né? Mas ele é um texto profundo, porque ele vai dizer para nós que nada nos separa do amor de Deus. Então, nada nos separa da igreja de Cristo, nada, nem essa pandemia que está aí, que ela não impede de a gente adorar ao Senhor, de nós buscarmos ao Senhor, de nós glorificarmos ao Senhor. Então, meu querido, não fique triste porque você não está na sua igreja, você não pode estar na sua igreja para adorar ao Senhor. Esse é o desejo de todos nós. Mas enquanto isso não acontece, vamos glorificar a Deus, vamos adorar a Deus na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, porque nós somos a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. Não esqueça, igreja não é templo feito por mão de homem, igreja são pessoas, ok? Então você é a igreja de Cristo, você que tem que fazer a diferença, você que tem que pregar a palavra de Deus. Use todas aquelas ferramentas que Deus te dá para você pregar a palavra nesse tempo. Faça isso e Deus vai abençoar a sua vida. A igreja do Senhor vai crescer. Então eu termino lendo esse texto que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8. Ele diz: quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Perseguição? Fome, nudez? Perigo? Espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Porque é isso que nós enfrentamos, a morte todo dia. Esse vírus que está aí, no início, diziam que ele não era tão terrível. Mas hoje já se sabe que ele é um vírus perigosíssimo. E que se ele não tratado, ele mata. Então, Paulo ele vai dizer aqui, né? Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem qualquer poderes, ok? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, nada vai nos separar do amor do Senhor. Então não é essa pandemia que vai nos
tirar a nossa paz, tirar a nossa fé, tirar a nossa adoração ao Senhor. Continue buscando ao Senhor, continue adorando o Senhor aonde você está, né? Continue buscando a presença do Senhor. Não deixe que nada desanime você ou tire a tua esperança, a tua fé. Que tudo isso que está acontecendo, eu creio que é passageiro. Deus vai permitir que isso volte ao normal. E aí a nossa vida volte ao normal no sentido do nosso trabalho, dos nossos compromissos, né? Então, enquanto nós não podemos estar na igreja glorificando, adorando ao Senhor, nós possamos, aonde nós estivermos, possamos estar adorando, glorificando a Deus, dando graças a Deus, porque nós somos a igreja viva do Senhor na terra. Tá bom, queridos? Então, que você possa aguardar esse estudo nessa manhã. A igreja nunca fecha. Nós somos a igreja de Cristo na terra. E nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. E essa igreja não pode e jamais será fechada. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, queridos, continue buscando a Deus, continue glorificando a Deus, continue dando louvor ao Senhor. E Deus, no tempo certo, Deus vai trazer bonância, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer a alegria de podermos glorificar a Deus nas nossas igrejas, tá bom, queridos? Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e conceda um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém.